continuar, estamos falando um pouco, me veio ao coração, e eu estou falando sobre o tema de uma igreja relevante, como é importante isso. E eu quero continuar, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5, e o versículo 13. Enquanto os irmãos procuram, acho que é bom a gente sempre ir lembrando, nós deixamos reservados algumas cadeiras lá atrás, está escrito reservado lá na recepção, e às vezes num culto de domingo à noite tem aquelas mães que estão com uma criança e às vezes a criança está agitada, chora um pouquinho e tal. Para a mãe não ficar às vezes preocupada ou ficar em pé, nós deixamos lá atrás uma cadeira para ela sentar. A vontade, o desejo era de ter como é que a gente chama? Negócio lá para as irmãs ficarem lá. No futuro, quem sabe a gente pensa em alguma coisa, né? Uma sala de vidro que as mães podem amamentar lá dentro, cuidar das crianças e assistir o culto. Bem para o futuro, mas não ainda. Precisamos estar preparados para tudo, né? Então, Mateus 5:13, o texto é bem conhecido. Os discípulos são o sal da terra e a luz no mundo. Então está falando de nós, igreja. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade ficada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Amém. Vamos orar, curva sua cabeça. Pai querido, nós te adoramos, nós te bendizemos. Obrigado, Senhor, pela oportunidade, por tua bênção, por tua presença em nossas vidas, pelo Espírito Santo e pela tua palavra, Senhor. Agora nós oramos. É tão importante que o Senhor fale conosco. É tão importante que o Senhor venha tocar as nossas vidas, os teus filhos, os irmãos, as irmãs que trabalharam o dia todo e agora vêm para ouvir uma palavra, Senhor. E essa palavra que seja uma palavra do céu, seja algo que venha ao nosso encontro, Senhor. Nós não viemos assistir uma palestra, nós não viemos assistir apenas um debate de ideias, mas que seja uma palavra viva, Senhor, ativada e avivada pelo fogo do Espírito Santo, e venha trazer transformação, venha trazer ação em nós, Senhor, uma mudança em nosso estilo de vida, Senhor, e realmente possamos glorificar o Teu nome através dos nossos atos e do nosso testemunho, Senhor. Nós oramos agora em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos pensando como é importante a igreja entender isso. E quando eu falo igreja, nós entendemos isso. Obrigado, irmão. A importância de uma igreja relevante, né? Então, já falamos semana passada um pouquinho a relevância de algo que sobressai, algo que aparece, algo que está em evidência. Mas nós queremos que as pessoas também nos entendam que nós não queremos que a nossa igreja fique conhecida das pessoas. Não é isso o objetivo. Ser relevante não é querer aparecer, não é querer fazer propaganda, não é querer estar na mídia para que as pessoas nos percebam. Ser relevante no sentido de cumprir o propósito que Deus estabeleceu para a igreja. Cumprir o chamado de cada um de nós. Porque nós fomos chamados para nós fazermos algo na terra. É interessante pensarmos que se nós não formos nem sal e nem luz como igreja, nós perdemos o sentido de ser. Nós perdemos o sentido de existir. A igreja, ela somente existe
por causa do propósito. A igreja somente existe por causa da missão que Deus deu para ela. E é uma missão especial. É uma missão especial. Então, ao comparar os discípulos com Saulo, Jesus ele coloca sobre nós uma responsabilidade. Porque o sal, ao momento que ele é inserido, a hora que ele é colocado no alimento, ele coloca o seu sabor naquele alimento. Isso demonstra que a igreja, ela está na terra para ela colocar sabor no mundo, para ela deixar a sua marca no mundo, e não para ela ser dominada então pelo que o mundo quer. E nós precisamos estar atentos a muitas coisas. Por exemplo, há um tempo atrás eu preguei uma mensagem sobre não vos amoldeis a esse mundo, não vos conformeis com esse mundo. E eu comecei a falar sobre o que era mundanismo. Então, por exemplo, mundanismo. O que é mundanismo? Sistema de crenças e de princípios que regem o mundo, de entendimentos. A incredulidade é uma forma de mundanismo. Quando a gente não consegue crer no sobrenatural, nós estamos agindo de forma mundana, porque o mundo não crê. Quando a gente briga, a gente está agindo de forma mundana, porque o mundo briga. Quando a gente faz fofoca, a gente está agindo de forma mundana, porque o mundo é assim. Quando a gente murmura, nós estamos agindo de forma mundana. Então o mundanismo vai muito além das nossas vestes. O mundanismo fala da forma que o seu coração se apresenta diante das pessoas. O mundanismo vai muito além de a gente estar fora da igreja. O mundanismo fala de seguir os princípios que esse mundo segue e dar as costas à palavra de Deus. Isso é mundanismo. Pensar de forma humana, mas não é esse. Hoje eu não quero falar sobre mundanismo. Então, em síntese, resumindo, tem umas anotações aqui que eu vou lendo para nós ir clareando a nossa mente. A generosidade, o amor, a maneira amável de viver deveria impactar o mundo egoísta. A forma como os crentes são generosos para com tudo deve impactar as pessoas, deve fazer as pessoas se sentirem constrangidas. Nós somos a referência. A disposição em servir o próximo deve constranger uma cultura hedonista. A cultura hedonista é que a pessoa ama a si mesmo. O hedonismo vem de amar a si mesmo. Tudo para mim, tudo tem que ser para mim. A igreja, ela é a única instituição na terra, é a única organização na terra que ela trabalha para servir aqueles que não são seus membros. É impactante isso. Nós existimos não para nos servir a nós mesmos, nós existimos para servir o que está lá fora, o próximo. É ele que precisa ser servido. Eles precisam ser servidos. O ímpio pecador, é ele que precisa de uma palavra, é ele que precisa de uma oração. É os mais baixos da sociedade e aqueles que estão mergulhados na imoralidade, que precisam de um abraço e de uma palavra que venha do céu dizendo: você não precisa ir para o inferno, Jesus te liberta desse pecado. É essas pessoas que precisam ser servidas. E nós precisamos desconstruir na nossa mente, desconstruir, que o mundo gira em torno do nosso umbigo, que Deus está girando em torno de nós para fazer tudo o que nós queremos, tudo o que nós pedimos. Deus está preocupado com uma humanidade que está indo para o inferno. São milhares e milhares de pessoas. Queridos, os números são alarmantes. Morrem milhares de pessoas por minuto, sem salvação. Se você olhar na história,
você vai ver sempre Deus preocupado com o povo. E uma passagem que eu gosto de analisar é a de Êxodo, no capítulo 3, quando Deus chama o Moisés. Moisés está sendo chamado por Deus, mas tem uma característica ali, se você quiser abrir a tua Bíblia para nós vermos juntos, nesse culto de ensino, e eu estou falando sobre uma igreja relevante, não perca o teu foco. No versículo 7, Moisés está falando com, Deus está falando com Moisés, Deus se apresenta para Moisés. Deixa eu falar para você o que eu entendo. Qual é a minha... Moisés é aquele homem que tinha matado um egípcio, tinha fugido, fazia 40 anos que ele foge desse assassinato. Ele está morando longe do Egito, longe da sua casa, por causa desse assassinato. Então ele é um criminoso, fugindo dos seus crimes, vivendo longe de tudo e de todos. Casou, constituiu família, mas estava longe. E Deus vem ao encontro de Moisés. E em nenhum momento Deus trata do pecado de Moisés diretamente, ou do sofrimento de Moisés, se você queira assim. O fato de que Deus está falando com ele já demonstra que Deus estava perdoando ele, mas em nenhum momento Moisés disse: Senhor, eu estou aqui sofrido, faz 40 anos que estou nesse deserto. Deus entrou direto no assunto, Deus nem falou com Moisés sobre isso. Mais ou menos assim: Moisés, agora eu não tenho tempo para falar sobre você, Moisés. Eu estou preocupado com outra coisa. Versículo 7. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores. Aí ele continua: portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu. E aí ele fala, versículo 9: eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim. Gente, Deus veio falar com Moisés. Como é glorioso quando Deus veio falar com a gente. Só que quando Deus chegou para falar com Moisés, ele falou: Moisés, eu sei que você, vou resumir aqui, eu sei que você está sofrendo 40 anos, que você está aí, tal, mas tem uma multidão clamando e pedindo misericórdia, Moisés. Nós precisamos resolver esse problema que é mais urgente. Querido irmão, querida irmã, eu quero, com a graça de Deus, te ajudar a você alcançar a resposta para todas as tuas orações segundo a vontade de Deus. Mas nós precisamos construir na nossa mente que há muito mais gente sofrendo do que nós. Há muito mais gente caminhando para o inferno que não sabe distinguir de uma mão da outra e estão perdidos. E nós, a igreja, a Assembleia de Deus no bairro da Mina do Mato, nós somos resposta para essas pessoas. Nós somos resposta para essa gente. Uma igreja relevante é uma igreja que está preocupada com os outros, que serve os outros. Então, nós precisamos lutar por isso. E interessante que a passagem que Jesus usa como uma cidade edificada numa montanha, em outras palavras, Jesus está dizendo: você não precisa fazer força para essa cidade aparecer. É só quando anoitecer, acender a luz. Todo mundo vai ver. É impossível não perceber a presença da luz. Você não precisa se esforçar para ser crente na frente de um ímpio, irmãos. Você não precisa se esforçar na frente de um crente, de uma pessoa que é incrédula, para que ela perceba que você é crente. Seja crente de forma natural, que é impossível esconder a luz que está em você. Seja uma pessoa feliz, seja alegre. E vocês que gostam de vir no culto de terça vão ouvir muito, mas no domingo também vou pegar eles. Gente, um bom funcionário é impossível não ser percebido.
E quando aquele bom funcionário é crente, eles dizem: esse é crente. Esse é crente. E eu continuo afirmando: se você e eu, se nós formos um mau funcionário, não diga onde você congrega, nem quem é teu pastor, que vai ficar muito feio. Se você for um funcionário que briga no trabalho, não diga onde você congrega, não diga que é crente, diga que você está só visitando. Porque fica muito feio para nós. Nós somos uma igreja centenária, nós somos uma igreja histórica, nós somos uma igreja que marcou essa cidade com a presença do Espírito Santo. Nós carregamos sobre nossos ombros a responsabilidade da presença de Deus, do nome de Deus e da história de uma igreja. Nós precisamos ser uma igreja relevante. Queridos, a meta de uma igreja relevante, a glória de Deus é a meta de uma igreja relevante. Mas não a glória de Deus aqui no culto, mas a glória para Deus em tudo que nós fizemos. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Nós vamos caminhando com essa linha de pensamento até isso se tornar tão natural para nós que você vai se tornar uma pessoa que vai entender facilmente quando Deus falar contigo. Capítulo 10, versículo 31 de primeira, eu estou aqui ensinando isso. Alguém encontrou? Pode ler. O 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Glória a Deus. Ele, se for para comer, coma para a glória de Deus. Se for para beber, mas ele falou, e qualquer outra... Irmão, o que se encaixa em qualquer outra coisa? Sabe o que significa qualquer outra coisa no original, irmão? Qualquer outra coisa. É isso que significa. Tudo que você for fazer. Tudo. A gente negocia para a glória de Deus. A gente casa para a glória de Deus, a gente trabalha para a glória de Deus, a gente educa filhos para a glória de Deus, a gente vem na igreja para a glória de Deus, a gente constrói casa para a glória de Deus, a gente anda na rua para a glória de Deus, a gente compra pão na padaria para a glória de Deus, a gente come x-salada para a glória de Deus. Está legal, né? É uma turma que come x-salada. E ele diz assim, só que versículo 32 é fantástico. Portai-vos, se comportem, andem, de modo que não deis escândalo nem para os judeus, e nem aos gregos, e nem para a igreja de Deus. Aqui tinha 3 grupos que precisavam se cuidar: dos judeus, dos gregos e da igreja. Gente, há uma multidão olhando para nós. Nós estamos, como diz Hebreus 12, rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Estão observando nossas atitudes. Uma igreja relevante é uma igreja que se preocupa em fazer com que o nome do Senhor seja glorificado na minha vida. Mas esse se preocupa é assim: se eu me segurar agora e não falar nada, se eu não ofender, se eu não machucar, no final da história Deus vai ser glorificado. Então, em detrimento próprio, ou seja, em prejuízo próprio, eu me seguro, eu abro mão dos meus direitos, eu abro mão de tudo que é meu, no sentido de discussão, de estar com a razão, eu abro mão para que o nome do Senhor seja glorificado. Porque eu sou preocupado em manifestar a glória de Deus. E Jesus estava dizendo, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus por causa das vossas boas obras. Ora calabashura mandaraia. As boas obras têm um objetivo, é apontar uma realidade maior, é apontar uma direção para alguém que é maior. Quando as pessoas olharem para nós vendo uma boa obra, elas vão dizer, que bom que você fez isso. Você diz, não é por meus méritos, foi Jesus que me salvou, então a glória é para Ele, o louvor é para Ele. Porque se Jesus nos deixar nós sozinhos, irmãos,
a gente só faz fiasco. É uma fiasqueira. Na verdade, para a gente fazer o bem, a gente tem que ser ungido, porque nem fazer o bem a gente consegue. A Bíblia diz em Atos 10:38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, qual andou fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo. Então, para a gente fazer o bem, tem que ser ungido. Crente ungido. Mas o apóstolo Paulo diz que essa unção que Deus nos ungiu, ela está em nós. Então nós precisamos honrar isso. Nós precisamos dar atenção às pessoas e fazer com que o nome do Senhor seja revelado através de boas obras. É um grande privilégio ver pessoas glorificando o nosso Pai que está nos céus, ao serem tocados pelos resultados do poder de Deus que atua na igreja, pelo uso correto dos dons e dos talentos. Como é importante. Depois eu quero falar mais um pouquinho sobre isso. Agora eu quero falar de uma igreja relevante no bairro. Jeremias capítulo 29, versículo 5. E nós vamos aplicar esse texto para o bairro onde você mora. Jeremias capítulo 29, versículo 5. Jeremias 29, 5. Tá bom, irmão. Edificai casas e habitai-as, plantai jardins e comei o seu fruto. Tomai mulheres, gerai filhos e filhas, tomai mulheres para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos ali e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. As cidades, elas são onde todo ser humano desenvolve seus relacionamentos. As cidades são muito importantes. Jesus andava de cidade em cidade pregando. E nós podemos ver em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, como a pregação do Evangelho faz a diferença em uma cidade, em uma região. Quando os discípulos são espalhados por causa das perseguições, a Bíblia diz que Felipe vai para uma cidade e ele começa a pregar a Cristo naquela cidade. E por causa da presença de Deus, dos dons do Espírito Santo na vida de Felipe, ele começa a fazer milagres naquele lugar. E a Bíblia diz que havia grande alegria na cidade. A vida de um homem mudou uma cidade. Imagine uma multidão de crentes como nós temos aqui. O que pode ser feito nessa cidade através de nossas vidas. Só que nós precisamos entender isso. O alerta de Deus através de Jeremias era que eles precisavam se envolver com a cidade, eles precisavam fazer parte da cidade, eles precisavam se relacionar com aquela cidade. Eles não deveriam apenas usufruir dos bens da cidade, eles deveriam contribuir com a cidade. Quando a gente contribui com o local que a gente mora, a gente é beneficiado também. Quando você fala bem do lugar onde você mora, você está abençoando. Nós podemos mudar a situação de certas regiões da nossa cidade. Eu fico admirado de obreiros, de pastores de igreja, quando a gente vai falar com ele, daí como é que está lá? Lá é muito ruim, lá é muito difícil, e lá, ó, está acabado. Irmãos, como nascerá a bênção se o profeta de Deus que está ali está amaldiçoando o lugar? Não, aonde nós vamos dar certo. Deus está conosco, vai funcionar, vai para o lugar, Deus vai ajeitar as coisas, o poder do Espírito Santo está conosco, os demônios que causam mal vão embora, e o nome de Jesus vai ser glorificado porque nós somos a igreja de Deus.
Nós precisamos estar ligados nisso. Eles estavam em outro lugar, numa cultura diferente, idolatria era totalmente contrário a eles. Mas Deus disse: orem por aquele lugar e abençoem aquele lugar, porque se ela tiver paz, aquela cidade tiver paz, vocês vão ter paz também. Vocês vão ser abençoados. Nós precisamos orar por esse lugar. Nós precisamos viver dentro dessa cidade. Pastor, tem idolatria, tem pecado? Tem. Mas por isso que nós existimos, para fazer a diferença. Uma igreja relevante é uma igreja que se preocupa. Quantas mil casas tem aqui, irmão Jonas? Cadastrado, você lembra cadastrado que você falou? IBGE em 2010 está 5 mil casas. O ano que vem nós vamos lançar uma meta. 5 mil habitantes no bairro. O ano que vem nós vamos tentar, não sei se já foi feito, podemos fazer de novo, colocar uma Bíblia em cada casa nesse bairro. E temos um alvo. Cada família ter pelo menos um membro crente na nossa igreja. Em cada casa ter pelo menos um crente. Porque se em uma casa um aceitar Jesus, ali começa uma grande obra. Porque aquele um começa a orar pela família. E começa a trazer a família para a casa de Deus. E pastor, aqui é difícil. O sangue de Jesus que nos cubra. Aqui é o lugar onde Deus manifestará a sua glória. E nós veremos os milagres do Senhor aqui. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que você espera e não pode ver. O que eu espero? Eu espero que essa igreja fique lotada 2, 3 vezes, 5 vezes no domingo, cheio de gente entrando e saindo, a rua cheia de carro, e o nome de Deus sendo glorificado, porque é a salvação de almas que nós queremos. Queridos, eu vim aqui para pastorear vocês, para treinar vocês, para nós ganharmos mais almas, irmão. Nós não vamos poder ficar só entre nós, que por tempo nós vamos brigar. Porque se você tiver um rebanho muito forte, um começa a cabecear o outro. Nós temos que trabalhar para Jesus, sair em busca das pessoas. E como nós vamos fazer? Jesus vai nos dirigir. E agora eu quero entrar no próximo ponto. Quando Jesus chegou em Gadara, ele quebrou o paradigma de uma cidade. Jesus disse para os seus discípulos: nós precisamos atravessar o mar. Eu preciso fazer uma obra. E ele foi na região dos Gadarenos, longe. Nenhum judeu conservador ia lá para aquela região. Eles não saíam dentro da região de Israel, eles ficavam só dentro do território de Israel. Para eles era pecado ir para fora. Tem gente que acostumou tanto que ele acha que é pecado evangelizar. Você não acha, mas pelo menos não faz. Ele está tão acostumado com o lugar. Ele está tão acostumado com o conforto. E a Bíblia relata, através de Marcos, o evangelista Marcos, que se nós queremos adotar a ação de Jesus para ir em busca do perdido, nós precisamos sair da zona de conforto. E toda vez que a gente vai mexer, nós, eu e você, fomos criados e crescemos não querendo mudança, porque toda mudança causa desconforto. Quando você muda alguma coisa, quer ver como é e aí Deus me deu esse negócio, né? Eu sou um cara que eu vivo isso, porque eu adoro fazer umas mudanças de vez em quando. Adoro mudar as cadeiras de lugar, adoro mexer. Por quê? Porque desconstrói as coisas na mente das pessoas e dá uma balançada, e as pessoas conseguem ver que tem mais coisas além daquilo que elas estão acostumadas. Porque senão a gente foca só numa coisa. Por exemplo, não tem aqueles irmãos que ficam bravos se não servir o almoço ao meio-dia? Cadê a comida? Ele acostumou tanto que tem que comer meio-dia. Não interessa se é feriado, se é domingo, tem que comer meio-dia. O dia que ele descobrir que dá para comer a 1 da tarde e não morre, ele vai ser feliz também. Eu trabalhei com um pastor, ele era muito legal. Hoje eu fico até meio assim, quando eu vejo os meus companheiros reclamar de alguma coisa. Eu trabalhei com um pastor que nós estávamos na reunião de obreiros orando e tal.
E dava 11h30, e dava meio-dia, eles diziam, agora nós vamos orar pela cidade. Começava a orar, irmão, pensa numa oração de 20 minutos sem parar. Falava em instante, chorava, ficava orando por toda a cidade. Ele falava, agora nós vamos orar pelos empresários da cidade. Agora nós vamos orar por todos os dizimistas. E dava 1 hora e os pastores começavam a se olhar tudo assim, né? E ele fazia, eu acredito que ele fazia de propósito. E ele olhando. Quando dava 1h30, ele dava uma olhada e falava assim, vocês não estão achando ruim, né? Porque nós ganhamos para isso.